Senhor presidente Adhemar Traiano, senhores membros da mesa executiva, senhores e senhoras deputados, funcionários da casa, amigos que assistem através da TV Assembleia essa sessão plenária, subo neste dia à tribuna desta casa para tecer alguns comentários sobre a visita do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, que esteve ontem fazendo sua prestação do quadrimestre final do ano passado. Mas, a respeito da questão da antecipação do ICMS. Algumas perguntas e que nós iremos, da oposição, alguns requerimentos que iremos fazer, porque não ficaram claros, deputado Recalcati. Por exemplo, nós estamos há algum tempo atrás de dados, de valores, de nomes, de situações que possam abrir a caixa preta deste Paraná competitivo. É importante salientar que uma empresa que queira se instalar no Paraná deve ser bem recebida, mas jamais em detrimento das que já estão aqui. E nós, ao longo do ano passado, fizemos vários requerimentos nas audiências públicas, perguntamos a respeito desse tema e ontem, mais uma vez, eu abordei a questão de quais são, deputado Nereu Moura, as 8 empresas que receberam os benefícios. Inclusive, uma delas chegou a pagar R$1 bilhão. E pelas contas da nossa assessoria e de um escritório de alto gabarito de Curitiba, confirmou a tese de que o Estado deixou de arrecadar nos próximos anos R$1,5 bilhão. Em resumo, para receber R$1 bilhão, deixou de arrecadar R$1,5 bilhão. Isto é algo grave. As prefeituras foram perguntadas, perguntaram se o prefeito que veio receber o cheque, alegre e contente, daqui a algum tempo esse dinheiro seria muito maior e fará falta. Não é assim que eu entendo que deve ser feita a política correta. Por isso, vamos fazer um requerimento pedindo quais são as 8 empresas, até para que o povo paranaense, dentro do princípio da transparência, possa, sim, saber quem conseguiu fazer este acordo, quem entendeu que era um bom negócio antecipar. Claro, você deixar de pagar R$1,5 bilhão pagando R$1 bilhão é algo que qualquer pessoa, qualquer empresa gostaria de fazer. Deputado Nereu. Deputado Anibele, vamos deixar bem claro. Ou seja, o valor da dívida seria R$2,5 bilhões e o governo deu R$1,5 bilhão de desconto e entrou nos cofres do Estado apenas R$1 bilhão. Perfeito. Ou seja, os municípios que estavam comemorando aquele chequinho, daqui a pouco tempo, receberiam 1,5 vezes o valor do cheque que o governo fez a propaganda indevida, porque é dinheiro dos próprios municípios. Não é? Foi afirmado por esse deputado ontem na audiência e o secretário soube, com a sua maestria, soube devagar, mas não falou nem sim nem não. Então aqui cabe a boa provocação deste parlamentar, no sentido que talvez algumas explicações a mais possam ser feitas. Da mesma forma, apesar da Secretaria da Fazenda já ter disponibilizado o valor total pago pelas empresas que anteciparam o pagamento do ICMS, faltam informações complementares sobre o montante do desconto concedido. Ontem, fizemos questionamentos ao secretário Mauro Ricardo sobre informações complementares. Entretanto, nossas perguntas não foram respondidas devidamente. Assim, também vamos apresentar um requerimento de pedido de informações solicitando que o governo informe o valor de cada parcela no mês de ocorrência do fato gerador, o valor de cada parcela, caso fosse quitada no prazo de pagamento originalmente estabelecido pelo Paraná Competitivo, e o desconto concedido em cada parcela, e também o valor efetivamente pago em cada parcela. Transparência é o que nós precisamos. Quando chegamos aqui e, de repente, temos essa situação que os prefeitos precisam saber. É importante que nós discutamos essa situação. Veja, objetivamente, o tamanho do prejuízo dos municípios paranaenses.
uma empresa deu um desconto de 1,5 bilhão, isso significa fazer com que as prefeituras deixem de receber, senhores e senhoras deputados, 375 milhões pelos próximos anos. E aqui é importante também nós destacarmos que no ano de 2008, deputado Requião Filho, o STF, numa ação de alguns municípios de Santa Catarina, decidiu que a parcela do ICMS, a que se refere o artigo 158, inciso 4º da Constituição, pertencem de pleno direito aos municípios. Ou seja, a parcela por parte do Estado que concedeu o desconto deve ser paga integralmente aos municípios. É uma possibilidade jurídica que os municípios podem, quem sabe, recorrer atrás do dinheiro que vai faltar lá na frente. Também é importante nós destacarmos aqui a afirmação do secretário que houve um superávit. Eu fiz uma pergunta objetiva para ele. Aqui a despesa primária foi 54 bilhões e a receita 51 bilhões. Portanto, mesmo que estivesse dentro do que foi previsto a LDO, sem o recurso do Paraná Competitivo, as contas não seriam fechadas. Cabe aqui ressaltar que o dinheiro entrou em janeiro e poderia ser consertado ao longo do ano. Mas o fato é que os documentos apresentados na prestação de contas, o objetivo da LDO só foi alcançado, senhoras e senhores deputados, com o dinheiro da antecipação do ICMS. Ou seja, este dinheiro foi feito para fechar o caixa, e não, como foi falado ontem aqui, para dar para as prefeituras, porque era um dinheiro expurgado. Quero que provem que eu estou errado. Quero que digam que este raciocínio, que este deputado, os assessores da oposição e esse escritório de advocacia de direito tributário, também chegamos à mesma conclusão, estão errados, porque a verdade tem que vir. E nós não queremos que essa seja a maneira que a população veja uma prestação de contas e, de repente, pela habilidade, pelo conhecimento profundo que o secretário tem, é feita uma pergunta: foi feito superávit ou foi feito déficit? E, de repente, ele consegue sair pela tangente. Então, nós gostaríamos desses questionamentos. Vamos sim, os deputados da oposição, fazer os requerimentos necessários, e gostaríamos que todos os deputados aprovassem, para que o povo paranaense saiba quais são as empresas, quais foram os descontos, qual foi o benefício e o que as prefeituras deixarão de arrecadar nos próximos anos. Muito obrigado.